Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia de comentar sobre as adaptações de A Dança da Morte. Se vocês estão acompanhando o cronograma então de leitura do nosso Desbravando o Kingverso, lá em novembro de 2020, a gente leu A Dança da Morte, aquele calhamaço gigante de 1250 páginas, e na época estava quase saindo uma nova adaptação, uma série que ia ser lançada sobre a obra do King, e eu decidi então na minha resenha, que se vocês quiserem conferir tudo que eu achei do livro, ela é sem spoilers, eu decidi dessa vez não falar sobre nenhuma das adaptações, porque também tem uma outra, e decidi então trazer um vídeo à parte, só comentando sobre as duas, fazendo uma comparaçãozinha, todos esses tipos de coisa aí. Antes de falar das narrativas em si, eu gostaria de falar aqui que foi uma experiência muito legal ler A Dança da Morte. Mesmo ele não sendo exatamente 100% do que eu esperava, teve diversos momentos ao longo da narrativa que eu me senti um pouco cansada, não fiquei assim tão interessada. Mas é um livro muito massa, uma jornada sensacional, vale muito a pena. Ainda tá no meu top 3 de leituras do King, vale muito a pena conferir essa obra. E, além do mais, a minha experiência foi super completa, porque mesmo eu não tendo gostado de algumas nuances do livro, depois vieram as duas adaptações. Inclusive, uma delas a gente acompanhou semanalmente saindo os episódios, então foi muito legal e eu super recomendo que vocês façam o mesmo, se possível, é claro. Como já tem uma resenha do livro em si, em que eu falo dos personagens, falo do enredo, falo de tudo que eu achei nesse aspecto, não vou trazer nenhuma sinopse nem nada mais aprofundado, vou então direto às adaptações. E a primeira delas que eu vou trazer aqui é a adaptação de 1994, que foi lançado pela ABC. O formato dela foi mais ou menos em 3 episódios de 2 horas, então se você juntar tudo ali, acho que dá perto de umas 6 horas de duração. From Stephen King, the master of suspense, comes his all-time bestseller. Containment breach! You had a major containment breach! Use the manual gate override, Champion! Do it now! Champion! We'll have to close the gate! A deadly virus released by a government mistake. A frantic military willing to stop at nothing to cover up the terrible truth. The so-called super flu does not exist! What did you do? Foi uma adaptação que eu gostei bastante, na verdade eu tava esperando gostar bem menos. Às vezes eu tenho um pouco de receio, um pouco de resistência em gostar dessas adaptações um pouco mais antigas. Mas foi uma adaptação que eu gostei bastante, porque ele vai contar a história de forma super linear, basicamente como é contado no livro, e a gente consegue ver então essa evolução dos personagens ao longo do tempo. Essa adaptação é extremamente fiel ao livro, e aí, como eu disse, ela vai contando aos poucos, conforme vai acontecendo o livro. Outra coisa que é muito importante a gente mencionar é que o King foi roteirista dessa série. Inclusive, ele traz diversas outras explicações, algumas brechinhas, algumas coisas que ficaram meio estranhas no livro. Ele vai dar uma complementada ali no roteiro, e daí fica a dúvida, né? Será que vale a gente considerar como verdade tudo o que acontece ali, já que foi escrito pelo próprio mestre? Uma das coisas que já é visível logo de cara, que eu já gostei bastante, é que eles fazem a junção de alguns personagens, que no caso é da Nadine e da Rita, que é uma personagem que vai aparecer logo no começo do livro, e a Nadine não, ela vai mais um tempo na história. Eu acho isso super legal porque, claro, que no livro as duas separadas vai ter um impacto bem maior, mas faz sentido quando você tá trabalhando com uma série, um roteiro de série, e tem muito personagem em tela, o público pode se confundir, diversas outras coisas. Eu achei que o jeito que eles juntaram as duas foi super impactante, porque rola aí umas reviravoltas, umas idas e voltas na história dessa personagem. Outra coisa super legal é que o King faz uma pontinha nessa série, ele dá uma aparecida ali meio que rapidinho. Não tão rapidinho assim, mas é um personagem meio secundário, obviamente. Mas eu já acho super legal, porque fica ele quase que um easter egg dele mesmo e, é super bacana para os leitores. Os atores e as interpretações também foram, pra mim, bastante ok. Eu acho que eles conseguiram escolher atores que casaram bem com os papéis e que trouxeram ali basicamente tudo que cada um propunha, e não achei que ficou assim, pessoas que ficaram muito fora, muito distante do que seria o livro. Foi então uma baita escolha de elenco. Outro personagem que eu gostei bastante foi o Harold, apesar de no começo ele ser extremamente caricato, mas eu acho que ele já dá aquela vibe assim de alguma coisa vai acontecer, ele vai ser meio estranho assim, mas essa mudança é gradual conforme as coisas que vão acontecendo ao longo da narrativa, e é um papel importante, então acho que eles acertaram nessa. Uma personagem que já não é uma das minhas favoritas no livro, que é a Fanny.
Eu não gostei nem um pouco da atuação da atriz, essa realmente passou muito longe. Se eu já tinha ranço de algumas escolhas que o King faz pra ela ao longo do livro, essa atriz piorou total, assim, mesmo as partes que eu tinha gostado no livro, ela conseguiu estragar. E era uma atriz relativamente famosa na época, então muito ruim. Queria deixar aqui um destaque, então, pra química entre os atores que fizeram o Nick e o Tom, que eu acho que é o casal de amigos mais legal da série, do livro como um todo. E apesar de eu não gostar nem um pouco do Rob Lowe, porque eu acho que ele é a Kristen Stewart dos anos 2000 ou dos anos 1990, e não gosto mesmo dele, mas enfim, nesse papel ele não tava falando, então não me incomodou muito. Mas pra mim a caracterização assim de longe, que é muito legal, que eu não esperava, foi a caracterização do Randall Flagg, que é vivido pelo autor Jamie Sheridan. É muito legal porque a vibe dele é um pouco diferente do que eu tinha imaginado lendo o livro. Ele tem uma pegada assim meio demôniozão, até porque eles usam assim meio uns efeitos especiais quando ele vira assim, despiroca totalmente. E eu achei muito legal, acho que o ator mandou muito bem nessa interpretação e ficou super irreverente. Mas eu gostei muito, assim, do estilo da série como um todo, a forma de narrativa, como eles escolheram, às vezes, juntar os personagens, como eu disse, como eles mudam algumas coisas ao longo da narrativa, eu gostei bastante. Eu acho bem legal como traz esse clima dos anos 90, o que já é super legal, apesar de ser quase 20 anos depois do livro ser lançado, ou ali em torno de 20 anos, ele ainda vai trazer pra gente, assistindo hoje, aquela ideia, assim, de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. E eu acho que pega um pouco mais, assim, da essência do livro e toda a dificuldade que tinha tecnológica e tudo mais, aliado a acontecer uma pandemia naquela época. Também me imagino quão legal foi para as pessoas assistindo naquela época, né, vendo tudo aquilo acontecer. E se você pensar, a série é de 94, que foi o ano que eu nasci, então já faz um tempinho. Mas enfim, super gostei. Sinceramente achei que eu ia achar bem meio chato, assim, porque o trailer dele não é lá tão animador. As the plague sweeps out of control, a nation erupts, society crumbles, the end is here. The monster's here! The darkness here! Now, all that remains, the demon, the prophet, and those chosen to survive. Mas é o tipo de adaptação que eu acho que vai agradar muito aos fãs da obra. Pra quem acompanha aí, então, sabe que saiu uma nova série agora em 2020, em dezembro de 2020, super fresquinha, pela CBS, que trouxe em 9 episódios a mesma história. Hello? Can anybody hear me? There's bitter days ahead. Death and terror. I'm dreaming this. I need you to come find me. Welcome to the Boulder Free Zone. Só que dessa vez eles decidiram contar a história de uma forma um pouco diferente. Eles usam flashbacks meio que pra contar, então eles vão e voltam na história. O que eu achei uma coisa interessante, uma proposta pelo menos interessante, já que já tinha uma série que adaptava essa história e contava de forma linear. Eu acho que quando você propõe trazer um remake, você tem que justificar ele de alguma forma, já que a tecnologia não é algo assim tão super necessária. Eu acho, pelo menos, nessa história. Eu gostei dessa troca de narrativa que traz uma diferenciação da outra. Porém, eu acho que é exatamente essa diferenciação que traz alguns pontos negativos para a história, principalmente porque eu achei extremamente confusa a forma que eles contam, vocês entender que personagem que é quem, o que tá acontecendo. Sinceramente, se eu não tivesse lido a história, provavelmente eu não ia entender algumas partes dela. Eu acho que eles deixaram tudo assim meio jogado e obviamente, dá pra ver claramente que eles fizeram para pessoas que leram o livro. Outro problema grande dessa escolha de narrativa é que tira bastante o mérito conquistado pelos personagens ao longo de toda a história. Todo o percalço que eles passam, todas as dificuldades, o medo que você passa com eles, deles sobreviverem ou não, meio que se perde nessa história, porque você já começa sabendo ali em Boulder, que é mais ou menos da metade pra frente do livro, uma região que eles vão ficar ali, então você já sabe que personagem tá ali, você sabe que personagem não está, então não vai sobreviver. Pra mim, isso tira um pouco, assim, o mérito e toda aquela jornada que você passa com os personagens e passa, assim, não se importar tanto assim com eles. Pelo menos foi isso que passou pra mim. Mas, no geral, eu gostei muito do elenco, acho que eles fizeram escolhas super legais e, de certa forma, é um pouco mais fácil, porque esses atores eu tenho mais convivência, eu conheço eles de outros filmes, diferente dos de 94, que eu conhecia só alguns. Mas eu gostei bastante, por exemplo, do personagem do Stu nessa série, eu acho que ele representou super bem e ele traz tudo que precisa do personagem, apesar de que de 94 também é bem legal. Mas, principalmente, a Fanny dessa adaptação é muito mais legal, inclusive que a do livro.
Então fica aí o destaque pra atriz que mandou super bem. O que essa adaptação pra mim ganha de longe da outra é a ambientação, é os cenários que eles escolheram pra fazer as filmagens. Eu acho super legal, principalmente a de Las Vegas, porque mesmo no livro você tem uma ideia da Las Vegas, que seria, digamos assim, o inferno, né, a parte mal da história, é extremamente cansativa, extremamente, assim, não sei nem por que as pessoas estão lá. Já nessa adaptação tem um clima, assim, super oba-oba do inferno, que é muito legal, e eu acho que realmente daí faz sentido de por que algumas pessoas escolheriam ficar lá. Porém, teve algumas partes que são super bem trabalhadas no livro, que eu acho que a série só deu uma pincelada e tirou totalmente todo o impacto que as cenas trazem. Tem uma personagem específica que sofre uma morte extremamente chocante e que essa cena da série foi tipo, tanto faz, sabe? Inclusive na outra nem tem, mas tudo bem. Mas nessa tinha e não surtiu o efeito que surtiu lendo o livro. Então acho que algumas coisas eles decidiram narrar de uma forma que não funcionou tão bem. Mas um super ponto positivo dessa adaptação em específico é que eles fizeram, acho que até o 8º episódio, ele meio que acaba junto com o que acaba o livro, assim, mais ou menos, vai a história até esse ponto. E o último episódio, ele é como se fosse um adendo à história, ele vai trazer um episódio particular que não está no livro e que eu gostei bastante. Eu acho que dá uma ideia mais de continuidade, não deixa aquele fim abrupto, aquele fim sem você saber muito pra onde vai a história, que eu acho que desagradou muita gente, quem não gostou do final. E pra mim foi super legal, gostei bastante, eu acho que super criativo da parte dos produtores, dos roteiristas. Então, muito legal mesmo, vale a pena conferir. Soon he'll destroy all who stand against him. The Dog Man. My pleasure to introduce the man who shook the world, Randall Flagg! Queria deixar aqui minha recomendação, então, das duas séries pra vocês assistirem. Acho que eu não consigo escolher uma ou outra, eu acho que as duas têm pontos positivos, pontos um pouco menos positivos, mas que eu acho muito legal. Se você passou já por essa experiência de ler 1250 páginas, não dá nada separar ali e assistir uma série de, sei lá, 6 horas, e a outra vai ter umas 9 horas. Eu acho que vale muito a pena, nem que seja pra você assistir de forma crítica e dizer se gostou ou não gostou da adaptação. Ambas as séries têm um pitadinho, um dedinho do King ali. Na primeira de forma mais clara, por ele ser roteirista, claro. Na segunda teve alguns episódios que foram dirigidos pelo Owen King, que é o filho mais novo dele. Então acho que as duas vão agregar de alguma forma. Enquanto a de 94 vai ser um pouco mais fiel, vai trazer a história um pouco do jeito que o livro é escrito mesmo. A de 2020 vai trazer uma tecnologia melhor, melhores efeitos especiais, uma outra abordagem, uma outra forma de olhar para a história, super mais atualizada, porque se passando nos dias de hoje. Então acho que as duas agregam muito legal e sinceramente eu gostei das duas. Como eu disse, foi um pacote super enorme ler o livro e ver as duas séries. Falando aí de meios de assistir as duas, a de 94 está no YouTube, né? E num outro lugar que a gente não gosta de nomear. E a de 2020, se eu não me engano, tem um canal dentro do Prime Video que você consegue assinar por R$ 9,90 por mês, se eu não me engano. E TVZ, se eu não me engano, ou Star TV, alguma coisa assim. E você dá uma procuradinha lá e você consegue assistir então esses episódios. Então galera, por hora é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou de uma, duas ou de nenhuma adaptação, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber, gostar de discutir com vocês as nossas opiniões sobre as séries. Também não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir, compartilhar, ativar o sininho, todas aquelas coisas que vocês já sabem, né? Decore salteado e até amanhã!